Bom, pessoal, então vamos lá tratar das causas supervenientes à celebração capazes de levar o contrato à extinção anormal. A doutrina as divide em 4: resolução, resilição, rescisão e a última, que incide apenas num determinado tipo de avença, nós vamos ver, morte de um dos contratantes. As três principais causas de causas supervenientes capazes de levar o contrato à extinção anormal, porque se aplicam a todo e qualquer tipo de avença, são resolução, resilição e rescisão. Notem, nomes muito parecidos, muito próximos, que são capazes de provocar certa confusão, até mesmo em profissionais que já atuam aí na área jurídica. Na realidade, assim, do ponto de vista do que acontece na prática, muitas vezes vocês verão profissionais do direito, advogados, promotores, juízes, utilizando o termo rescisão quando na realidade estão tratando de uma hipótese de resolução ou resilição. Então, o termo rescisão na prática forense acaba sendo utilizado de maneira genérica para abarcar tanto hipóteses de resolução como de resilição e da própria rescisão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós vamos fazer uma prova de ordem, de concurso público, em que será exigido do candidato a demonstração do conhecimento da melhor técnica. Será exigido do candidato a capacidade de discernir, né, entre as situações que configuram cada uma dessas causas supervenientes capazes de levar o contrato à extinção anormal. Tá certo? Então, tomem cuidado. Muitas vezes na vida forense vocês vão se deparar com ações de rescisão contratual, quando na realidade o que se pretende é resolução ou resilição. Tá certo? Vocês vão entender isso melhor no correr aí da explicação. Nós vamos começar pela principal causa superveniente à celebração que pode levar o contrato à extinção, que é a chamada resolução. Resolução está ligada à ideia de inadimplemento. Sempre que o motivo da extinção anormal de um contrato for o inadimplemento de uma das partes, nós estaremos diante de uma hipótese de resolução contratual. O inadimplemento, que é posterior à celebração do negócio, pode ser invocado pela parte prejudicada como justificativa para extinção anormal da avença, ou seja, sem que tenha havido cumprimento das prestações inicialmente ajustadas. Nós falamos no vídeo anterior que se nós tivermos uma cláusula expressa prevendo que a resolução acarreta, que o inadimplemento acarreta a resolução de pleno direito do contrato, aí muitos vão falar que se trata de uma causa concomitante
a celebração, porque se trata de uma cláusula que existia desde o início no contrato. Mas, como disse, do ponto de vista prático, isso pouco importa, porque o que gera a resolução é o inadimplemento, que é um fato que se dá no momento posterior à formação do contrato, normalmente. Tá? Nós podemos até ter um inadimplemento concomitante, né? Contratos que envolvam execução de prestações à vista, a execução instantânea. O inadimplemento pode ser imediato, se previsto como cláusula, como motivo no próprio contrato de desfazimento da vença, cláusula concomitante. Se não previsto, causa superveniente. Espero que tenham entendido. Resolução. Resolução sempre ligada a inadimplemento. Nós temos três tipos de inadimplemento contratual. O voluntário, o involuntário e aquele que ocorre por onerosidade excessiva. Vamos tratar primeiro do inadimplemento voluntário. O inadimplemento voluntário é aquele que decorre de um comportamento culposo de um dos contratantes, com prejuízo ao outro. O inadimplemento voluntário, ele sempre produzirá efeitos ex tunc, ou seja, havendo o seu reconhecimento e, por conseguinte, a declaração de resolução do contrato, os efeitos da resolução vão retroagir desde o início, desde o momento da formação da vença. Ou seja, se houver resolução por inadimplemento culposo, as partes, como consequência, retornarão ao chamado status quo ante. Numa compra e venda, por exemplo, se o comprador falha com o pagamento do preço e o vendedor opta pela resolução do contrato, pelo inadimplemento, qual vai ser a consequência? O comprador inadimplente terá que devolver o bem que lhe foi cedido pelo vendedor, uma vez decretada a resolução. Eventualmente, ainda, poderá o inadimplente culposo ser condenado a ressarcir perdas e danos gerados por seu comportamento em prejuízo do contratante adimplente. Então, no nosso exemplo, além de ter que devolver a coisa, o comprador inadimplente ainda poderá ter que ressarcir o vendedor de eventuais perdas e danos pelo último experimentados. Que tipo de perdas e danos? De repente, o vendedor prova que ele tinha uma venda engatilhada com outro interessado e acabou preferindo o inadimplente e, com isso, acabou perdendo a chance de vender a coisa para uma pessoa. E ele tinha pressa para vender. Então, assim, essas perdas e danos elas têm que ser demonstradas ali no caso concreto, né? Mas como o inadimplemento é derivado de uma conduta culposa, e aí eu falo de culpa lato sensu e não stricto sensu, ou seja, o inadimplemento pode ser motivado tanto por um comportamento doloso como culposo, negligente, imperito, né, da parte do inadimplente, como se funda na culpa, o culpado terá de indenizar a vítima, aquele que sofreu o prejuízo. Vamos colocar em termos práticos, exemplos concretos.
compra e venda de veículo, né? O sujeito estava vendo, o João estava vendendo um carro, um Honda Civic, por 60 mil reais. Eu me interessei pelo veículo e nós chegamos a um ajuste quanto ao preço. O João exigiu que eu adiantasse 10 mil reais e prometeu que me entregaria o carro em 10 dias, mediante o pagamento do restante do preço. Enfim, eu fiz o pagamento dos 10 mil reais antecipados, complementei o preço 10 dias depois, só que, ao contrário do esperado, o João não entregou o veículo. Ele se tornou, portanto, inadimplente na avença. Tenho duas alternativas. Ou eu exijo judicialmente a entrega do carro, ou eu opto pela resolução do contrato em função do inadimplemento culposo do João. Optando pela resolução baseada no inadimplemento culposo, né, porque ele me prometeu entregar algo e não o fez, eu ainda terei a possibilidade de exigir dele uma indenização por perdas e danos. Isso se eu conseguir demonstrar que eu experimentei alguma perda ou dano concreto. Tudo bem? Espero que tenham aí entendido. Se nós estivermos diante de um contrato de trato sucessivo, aqui nós temos uma pequena diferença que nós já citamos lá atrás quando examinamos a classificação dos contratos. Se houver resolução por inadimplemento culposo num contrato de trato sucessivo, ou seja, cujo cumprimento das obrigações se prolonga no tempo, a resolução vai produzir efeitos ex nunc, ou seja, daquele momento em diante, e não retroagirá os efeitos até a data da celebração do negócio. Então, imaginemos um contrato de prestação de serviços, né? Eu contrato um sujeito, uma senhora, para fazer faxina na minha casa 2 vezes por semana, né? E vou pagando conforme ela faz as faxinas, né? Se de repente, numa semana lá, eu paguei para ela, mas ela não apareceu, e eu decidi resolver o contrato em função do inadimplemento dela, evidentemente que ela não terá que me devolver todas as faxinas que ela recebeu ao longo do tempo, né? A remuneração por todas as faxinas que ela recebeu ao longo do tempo. A resolução vai produzir efeitos daquele momento em diante. Tá certo? Espero que tenham entendido. Nós prosseguimos no próximo vídeo.